Se você já sentiu seu coração disparar do nada, uma falta de ar intensa, aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer, você pode ter passado por uma crise de ansiedade. Mas nem sempre é fácil de reconhecer o que está acontecendo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Eu vou te explicar de forma simples e direta quais são os principais sintomas físicos e emocionais de uma crise de ansiedade, como diferenciá-la de outras condições médicas e, principalmente, por que entender o que está acontecendo com você faz toda a diferença para a sua saúde mental e para a sua recuperação. Vamos começar entendendo o que de fato é uma crise de ansiedade. A crise é uma resposta aguda do seu corpo a uma ameaça percebida. Essa ameaça pode ser muito real, como estar em perigo de verdade de frente a um cachorro muito bravo, ou pode ser imaginada, quando o cérebro ele interpreta uma situação cotidiana como se fosse um risco extremo. Durante a crise, o organismo ativa o que a gente chama de resposta de luta ou fuga, um mecanismo que a gente tem de nossa natureza humana, que prepara o corpo para reagir diante de um perigo. Só que, numa crise de ansiedade, essa resposta acontece de uma forma muito desproporcional frente ao perigo imposto por aquela ameaça. E muitas vezes surge sem um motivo claro. Agora vamos ver os sintomas. Existem vários sintomas físicos. Durante a crise, o corpo inteiro entra num estado de alerta. Ele está preparando a gente para lutar ou fugir. Entre os sintomas físicos mais comuns estão ataque cardíaco, o coração dispara, os batimentos passam de 100, mesmo a pessoa estando em repouso, falta de ar. Você sente falta de ar, dificuldade de respirar, como se o ar não fosse suficiente. Há uma sensação de sufocamento. Muitas pessoas têm uma sensação de que estão apertando a garganta ou o peito. É possível sentir tontura e ainda uma sensação de desmaio. A pessoa começa a ficar hiperventilando, respirando rápido demais, e isso pode resultar nessa tontura. Tremor nas mãos, pernas, como se fosse os músculos todos tremendos, um suor excessivo, formigamento, principalmente nas extremidades, nos pés, mãos, na boca, dor no peito, que muitas vezes leva a acreditar que está tendo um infarto. Esses sintomas são tão intensos e assustadores que é muito comum a pessoa ir ao pronto-socorro, achando que está tendo um problema do coração ou no pulmão. E existem também sintomas emocionais. Não é só o corpo que reage, a mente também. Ela entra em pânico. E os sintomas emocionais de uma crise de ansiedade incluem o quê? Medo intenso, medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de perder o controle, uma sensação de catástrofe iminente. É como se algo terrível fosse acontecer, mesmo sem uma razão aparente, clara. Existe uma urgência em fugir, sensação de que você precisa sair correndo daquele lugar para conseguir se salvar. A despersonalização, a pessoa é como se ela estivesse se desligando do próprio corpo, ou ainda uma desrealização, é como se ela estivesse vivenciando um sonho. Esses sintomas, eles podem ser tão avassaladores que a pessoa, mesmo depois da crise passar, ela continua com medo disso acontecer de novo. Isso gera, logicamente, um ciclo de ansiedade antecipatória. Ela começa a ter medo de ter a crise, ela começa a ter medo do medo, aumentando ainda mais aqui a frequência da crise. E como é que a gente diferencia uma crise de ansiedade de outro problema médico? E essa é uma pergunta bem importante. O principal é observar o contexto e a evolução dos sintomas. Na crise de ansiedade, o que acontece? Os sintomas eles começam de forma súbita, atinge o pico em poucos minutos, normalmente 5, 10 minutos, costumam diminuir progressivamente. Depois de 20, 30 minutos, a maioria das crises desaparece. Já quando é um problema médico, por exemplo, como infarto, os comportamentos ou os sintomas, eles são diferentes. No infarto, por exemplo, a dor no peito costuma ser persistente e tende a ficar piorando progressivamente com o passar do tempo, com o passar dos minutos, sem apresentar uma melhora espontânea. É uma dor geralmente descrita como um aperto
um aperto forte, né, um peso no meio do peito, que pode, inclusive, irradiar para o braço, principalmente esquerdo, pode irradiar para a mandíbula, pescoço. E, além disso, o infarto ele pode, sim, vir acompanhado de outros sintomas, que normalmente não estão presentes tipicamente numa crise de ansiedade, como um suor frio, náusea, vômito, uma palidez, queda da pressão arterial, inclusive, em alguns casos, pode existir perda de consciência. E o mais importante, enquanto que na crise de ansiedade os exames cardíacos costumam ser normais, no infarto normalmente ocorrem alterações que são detectáveis, como elevação das enzimas cardíacas, alteração do eletrocardiograma. Então, uma diferença aqui fundamental é que na crise de ansiedade, apesar da pessoa sentir muito desconforto, o corpo não está em perigo real. Já no infarto, existe sim um risco grave aqui que ameaça a vida daquela pessoa e deve ser tratado imediatamente. Você já teve algum desses sintomas? Se for a primeira vez que você sente esse tipo de sintoma, ou se existir qualquer dúvida, o mais seguro é procurar um atendimento médico para fazer uma avaliação correta, normalmente na emergência. E lembre-se, é melhor sempre pecar pelo excesso de cuidado do que ignorar um sinal de que algo sério ali pode estar acontecendo de fato, né? Algo que tem um risco para a integridade física da pessoa. E por que é importante também reconhecer se for uma crise de ansiedade? Porque entender o que está acontecendo com o corpo começa já a fazer com que a pessoa perca esse medo irracional, e esse medo irracional alimenta a crise. Quando você sabe que isso é ansiedade, que vai passar, o cérebro ele tende a sair o mais rápido desse modo de pânico, vamos dizer assim. Além disso, reconhecendo os sinais, você pode aplicar técnicas de controle como a respiração, respirar profundamente e de forma lenta, principalmente abdominal, relaxar conscientemente a musculatura. É importante a gente se ancorar no presente momento, tentando identificar cheiros, texturas, sabores. E é claro, é importante buscar o atendimento especializado para tratar a ansiedade de forma completa, com psicoterapia, mudança de estilo de vida e, se necessário, muitas vezes é necessário, medicações. Crises de ansiedade, de fato, são assustadoras, mas elas podem sim ser tratadas, compreendidas, controladas. Conhecer aqui esses sintomas é, de fato, um passo importante para não deixar a ansiedade controlar a sua vida. E se você ficou até aqui nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos.